Olá, minha gente! Mais um encontro, mais um tema. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui. Espero que vocês estejam se sentindo aí tão bem quanto eu, por essa oportunidade desse encontro e tantas oportunidades que temos nessa vida, não é? Então, hoje o tema é sobre práticas integrativas. Será que você sabe o que é isso? O que são práticas integrativas? Alternativas e complementares de saúde. Estão disponibilizadas no SUS, no município onde eu moro, em todo o território nacional. Então, vamos ver o que é isso de uma maneira simplificada e de uma maneira que possa contribuir para as decisões que tomamos, para as escolhas de cuidado que fazemos, né? Esse é um tema muito especial. Falar de saúde é algo para mim muito especial, né? Anos trabalhando nessa área e entendendo que é um bem realmente muito precioso, tão precioso quanto a vida, né? Então, nesse iniciozinho, eu quero te lembrar da possibilidade de você dar o like, de você compartilhar esse material, de você poder oferecer sugestões, de você poder enviar e-mail, né, caso você queira agendar algum tipo de atendimento em constelação ou em barra de Axis, enfim, que você possa estar se sentindo co-participante desse canal. Essa é a intenção de fato, né? Naquilo que fazemos, nas mais diferentes opções que temos. Então, práticas integrativas de saúde. Eu fiquei aqui pensando, isso para mim é tão corriqueiro, talvez pelo tempo que eu tenha me dedicado também à saúde pública, tantos anos, não é, como assistente social, mas eu fico pensando, fico vendo ao meu redor tantas pessoas que não sabem do que se trata. O que são práticas alternativas, integrativas, já foram chamadas de alternativas também. Nesse momento, PICs é a sigla, P-I-C. Como é mais de uma, então PICs no plural, práticas integrativas complementares de saúde. O que é isso? E quando eu sei que isso existe, isso pode mudar alguma coisa na minha vida? Será que pode? Essas práticas pertencem ao Sistema Único de Saúde. Portanto, elas podem ser exercidas, associadas ao serviço público em todo o território nacional. Mas, e a rede particular? Ela pode dispor desse tipo de prática? E será que ela dispõe? Será que ela trabalha também com esse viés de cuidado, o cuidado complementar integrativo? Então, pensemos sobre isso, percebamos o que está acontecendo e percebamos no que podemos fazer para termos uma postura de valorização a um tipo de prática que reforça o acolhimento, o vínculo e a promoção em saúde. Nós temos, de um lado,
talvez muito mais conhecido, o trabalho da medicina convencional, não é? Onde nós agendamos consulta quando temos algum mal, né? Algo que incomoda no corpo físico, agendamos consulta com um dado profissional médico de uma determinada área, ou vamos ao pronto-socorro, quando a situação ela vem de uma maneira imediata, inesperada, e eu preciso de um tratamento, de um cuidado pronto, imediato. Mas nós temos também, de um outro lado, ou de uma outra forma, um cuidado em saúde que não é da medicina tradicional nossa, ocidental, mas que ela vem pautada em conhecimentos mais antigos, em grande parte das técnicas, em conhecimentos de outras civilizações, em práticas, em descobertas e em vivências orientais. Então, essas práticas, quando elas chegam aqui para nós, no Ocidente, elas chegam de uma maneira despertando certas dúvidas quanto à resolutividade, quanto à eficiência, porque elas não fizeram parte da nossa história de crença que vem sendo repassada de geração a geração, de costumes tradicionais com relação ao cuidado, não é? Então, tudo que é novo causa certa surpresa, não é? Certa dúvida também. É bom que reconheçamos que o que acontece na época atual e as respostas que nós temos na atualidade para as nossas inquietações, as possibilidades de resolver, seja pela medicina, seja por práticas terapêuticas as mais variadas, importante a gente reconhecer que não foi sempre assim. Há determinadas especialidades que foram sendo desenvolvidas e continuam sendo desenvolvidas ao longo do tempo, seja por uma resposta científica ligada a uma ciência que tem uma conotação lógica formal, seja por conhecimentos empíricos que não estão pautados numa ciência, porém tem já comprovados, vai adquirindo, né, ao longo do tempo, comprovados resultados de eficiência. Então a gente tem, felizmente, várias formas de poder darmos atenção à nossa saúde e tratarmos a doença. O interessante das práticas integrativas complementares é que elas não precisam ser buscadas numa situação de doença instalada. Elas podem ser buscadas a qualquer tempo. Quando eu percebo que há algo diferente acontecendo comigo, com a saúde do meu corpo, ou com a minha saúde mental, ou com a minha saúde emocional, há algo de estranho, em desequilíbrio, e eu então desejo buscar outros olhares, outras opiniões, outras perspectivas, outras propostas de atenção que talvez eu desconheça.
Então, essas práticas surgem para abrir o meu leque de opções de cuidado. Não é bacana isso? E você poderia perguntar, mas quais são essas práticas? Que práticas são essas? Eu tenho acesso gratuito, então? Tem acesso gratuito porque o SUS, nós temos direito de acesso por sermos cidadãos brasileiros, pagarmos os nossos impostos e termos então o direito de receber o feedback das contribuições que ofertamos à coletividade, né? Então, as práticas integrativas, eles vêm nesse sentido. Quais são elas? Só para você ter uma ideia, a política nacional de práticas integrativas, ela começou a ser difundida, né? Ela apareceu no território nacional, né? Ela foi outorgada em 2006. Olha só, minha gente. Então, em 2006, nós tivemos algumas práticas a serem autorizadas de ser desenvolvida, dependendo do interesse de cada município, não é? Cada estado e município, de poder compor nos seus quadros essas especialidades, essas modalidades não médicas, na grande maioria das vezes. E depois, em 2017, foi aprovado outro bloco, foi ampliado o bloco com mais opções, né? E em 2018 novamente. Então, desde 2006 que surgiu a política, né, de saúde voltada às práticas integrativas. Até o ano que estamos atualmente, nós temos 29 práticas autorizadas a serem difundidas em todo o território nacional. Quando você marca consulta ou pela atenção básica, não é? Ou saúde da família, ou na especialidade, ou mesmo até compondo o quadro de assistência hospitalar. Cada município adequa a introdução dessas modalidades no atendimento que presta à população. Olha que bacana isso poder acontecer, né? E a gente poder ter acesso de mostrar esse nosso interesse para gestores, para as pessoas, as instituições, os conselhos de saúde no nosso município. Olha que bacana. Quais são elas? Eu vou falar aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. A apiterapia é uma delas, né? O cuidado baseado no mel, né? Na utilização do mel como terapêutica de cuidado. Aromaterapia, né? Acupuntura, biodança, a bioenergética, a terapia comunitária, a constelação familiar, homeopatia, cromoterapia, geoterapia, a terapêutica baseada nos cuidados através com a argila, a fitoterapia, a hipnoterapia, imposição de mãos, antropofagia, é uma junção de um cuidado através da medicina com a agricultura. Olha isso, né? Que bacana, né? A musicoterapia, meditação,
Reiki, termalismo. Nós temos no nosso país tantas cidades que têm as águas térmicas, né? De cuidado, né? A partir das temperaturas, da regulagem de temperatura da água, né? Então é o termalismo. Nós temos o yoga, temos a Ayurveda, que é com base na medicina chinesa de atenção à saúde. Olha só que bacana, né? A dança circular, a naturopatia, né? Que é uma técnica natural que faz uma relação entre do corpo com a mente e com o espírito no cuidado em saúde. Olha só, os florais, a quiropraxia, a ozonioterapia, que é utilizada mais comumente, né, na odontologia, a osteopatia, a reflexoterapia, que trabalha com o cuidado em saúde através de toque na região da planta dos pés, Shantala, né, que é uma massagem que acalma, né, uma massagem relaxante em bebês. Tem bebês que são ditos como os bebês chorões, né? Então a Shantala, ela vem como uma alternativa de apaziguar o bebê e fortalecer a relação mãe-bebê. Claro que não daria aqui para eu falar para vocês de cada uma dessas técnicas na individualidade. E parto do princípio que, diante do interesse, não haverá dificuldade, não é, pela própria internet, de vocês pesquisarem mais a respeito. Mas a ideia aqui básica, fundamental, é você perceber o quanto existe de disponibilização, de possibilidade de disponibilização de cuidados além daqueles que nós conhecemos tradicionalmente. Quanta coisa pode chegar para nós, né, como direito que temos de receber e de optar por isso, né, com o objetivo de nos percebermos mais de perto, reconhecermos melhor quem somos, né? Como reagimos e como lidar conosco mesmo, não é? Porque, vejam bem, o objetivo dessas práticas integrativas, né, complementares, elas já mudaram de nominhos algumas vezes, mas integrativas no sentido que elas podem se integrar a um tratamento médico convencional, elas podem compor ao tratamento medicamentoso, por exemplo, né? Não precisa disputar esse ou aquele tratamento, podem caminhar juntas, podem ser escolhidas individualmente, né? Independente de estar em acompanhamento médico, não é? Sendo alguma coisa que se perceba que é algo mais corriqueiro, que não necessite de medicação imediata, não é? E faz com que as pessoas, elas vão ampliando a percepção, né, mobiliza, né, desperta na pessoa a intenção dela ir reconhecendo os sinais e sintomas que o seu corpo produz.
Então, o objetivo dessas técnicas, né, é contribuir com o cuidado, olhando a pessoa de maneira integral, não só aquele problema de saúde que ela enxergou, né, que ela viu primeiro, mas olhando os hábitos, os costumes, olhando a rotina dela de sono, de alimentação, de digestão, não é? De reações do corpo, da mente e das emoções. Então, essas práticas olham o sujeito, a pessoa de uma maneira integral, né? E elas ampliam a possibilidade de resolver o problema, não é? Ela pode estar associada a uma conduta formal, a um acompanhamento médico, pode estar em paralelo, não é? E ela vai ampliando as possibilidades de resolução. E também estimula na participação social, né? Porque muitas dessas técnicas elas são coletivas, né? Então as pessoas se reúnem através da prática de um determinado tipo de prática integrativa, como a terapia comunitária, a dança circular, não é? São práticas, por exemplo, a constelação familiar em grupo, não é? São práticas que promovem inter-relações, né? E há outras práticas que elas são desenvolvidas na individualidade, não é? E quantas práticas ainda não foram aprovadas, não tiveram a sua aprovação e podem ainda ser, né? A gente pode também manifestar o interesse em trazê-las, né, para uma mais perto de nós, né, para uma utilização que possamos fazer mais corriqueira dentro do Sistema Único de Saúde ou em qualquer outro lugar, né? Eu estou falando aqui a partir da saúde pública, por ser uma possibilidade de acesso, oferecer uma possibilidade de acesso, entre aspas, gratuito, porque a gente não paga na hora da utilização, nesse sentido, não é? Porém, elas podem ser desenvolvidas em qualquer lugar, a qualquer tempo. Será que os convênios médicos, né, a medicina privada, tem o olhar para esse tipo de prática? Que bacana seria poder desenvolver isso, não é? Tem algumas práticas que nós já vemos com maior facilidade já incorporadas, talvez, não é? Eu vou citar aqui, por exemplo, a homeopatia e a acupuntura, né? Já são mais conhecidas em determinadas regiões, não é? Também a gente precisa perceber isso. Essas práticas, o desenvolvimento delas está associado a hábitos e costumes regionais. Então, as plantas, por exemplo, né, o reconhecimento de um trabalho de cuidado terapêutico a partir das ervas são muito utilizadas no Nordeste do nosso país. Estou pensando aqui, né, me veio a ideia das benzedeiras, né, inclusive o benzimento como uma prática de cuidado tão intensa, utilizada em determinadas regiões nordestinas, mais do que em outras regiões, não é? Mas a gente tem, então, formas, né? Esse nosso país, a nossa cultura, ela é tão diversa que a gente tem esse jeito, essa facilidade
de irmos mesclando os hábitos, os cuidados, né, as terapêuticas de cuidado em diferentes regiões. As pessoas migram, né? Nós migramos, mudamos de um lugar para o outro e levamos conosco, onde vamos, conhecimentos, né? Porque isso não está relacionado a uma bagagem que nós tenhamos dificuldade de carregar. Não é uma bagagem que imponha em nós um peso físico. A bagagem do conhecimento é alguma coisa que às vezes nós nem nos damos conta que estamos com ela o tempo inteiro e que depende de nós irmos ampliando essa bagagem, né? Conforme a gente vai optando por adquirir mais e mais conhecimentos ao longo da nossa vida. Se nós pensarmos em todo o país, indistintamente, o quanto que as populações indígenas não nos deixam de legado na sua cultura, né? Foram passando para nós, geração em geração, legados de cultura na utilização do ambiente natural, né? Também de plantas, de ervas, né? Do respeito, né? Pela terra, pelo sol, pela lua, nos cuidados com a saúde, né? Então, que isso tudo já está em nós, de alguma maneira, e às vezes a gente nem percebe isso, não é? Então, uma dica: será que você conhece quais são dessas práticas integrativas que eu mencionei aqui? Será que você sabe quais são aquelas que de repente estão disponibilizadas no seu município? Será que você já se informou sobre isso? Não é? O que é medicinal é tudo aquilo que tem propriedade curativa. E o que é terapêutico é uma forma de cuidar. Então, essas práticas, assim como a medicina tradicional, né, ou melhor, essas práticas integrativas, em comparação com a medicina tradicional, elas se diferenciam na forma de cuidar, no elemento utilizado para o cuidado, né? Mas olha que maravilha se dar a chance de poder perceber diferentes fontes, né? Diferentes fontes de atenção e de reconhecimento de você mesmo, né? Daquilo que está sendo nesse momento, talvez, né? No momento da doença, no momento de um determinado agravo ou de um determinado sintoma, reconhecer algo que possa estar sendo disfuncional, que possa estar sendo desequilibrante. E na medida que nós vamos reconhecendo isso, a gente vai mudando condutas na relação com os nossos hábitos e costumes, né? No nosso cotidiano, a gente vai mudando condutas e de repente a gente vai entrando em processo de cura. Olha que bacana isso, sem precisar desperdiçar valor monetário para isso. Olha que legal, não é, minha gente? Perceber que de repente dançar pode efetivar determinadas curas, né? Emocionais, curas mentais, né?
a questão da facilitação nas relações. Quantas doenças, não é, que isso não provoca, inclusive a depressão, né, ou a ansiedade, que são doenças tão conhecidas no nosso tempo. Então, o Charlie Chaplin, olha que legal, ele tem uma das falas dele, diz o seguinte: creio que o que está acima do nosso entendimento é apenas algo em outras dimensões, e que no reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder. Então, as coisas que nós não conhecemos, né, podem significar apenas o nosso próprio desconhecimento. Podem significar apenas que nós precisamos conhecer, não é? E que o desconhecido também ele pode estar em outras dimensões, que não é na dimensão intelectual, na dimensão da lógica, do raciocínio, do científico, mas é numa dimensão que também favorece transformações e que pode oferecer nessas transformações aqueles benefícios que nós estamos buscando. Então, que interessante, né? A gente já temos de tempos antigos tantos filósofos ou tantas personalidades que já diziam isso, né? De nós reconhecermos forças, procedimentos, condutas que às vezes nós não conhecemos, mas não significa que não há validade. Nós precisamos validar, nos dar a chance de validar algo que ainda não validamos, não é? Então, algumas pessoas são mais suscetíveis a doenças, outras nem tanto. Por que será? Né? E às vezes pessoas que têm genética muito parecida, às vezes da mesma família, porque umas têm mais propensão a determinadas coisas e outros nem tanto. Nós temos muitas especialidades, fazem um questionário com a pessoa, com o paciente na primeira consulta, para poder, a partir desse questionário, às vezes até esse questionário é um instrumento de pesquisa, pode ser utilizado como um instrumento de pesquisa, para poder compreender um pouco isso, né? Porque determinadas pessoas, às vezes com estruturas orgânicas, fisiológicas muito semelhantes, tem mais propensão a um tipo de agravo, a uma doença, e outros não, né? Então, quantas forças entram aí nesse meio que a gente não compreende, mas que estão ali presentes, né? Certamente vocês devem ter vivenciado muitas situações desse tipo no âmbito familiar, ou junto com pessoas conhecidas, ou ouvindo depoimentos, né? Percebendo relatos, lendo biografias de personalidades tão interessantes. Então, a gente tem uma tecnologia que a gente chama que é a tecnologia dura, né? A gente pode chamar assim, numa linguagem mais formal, que é aquela tecnologia dos exames, né, dos recursos tecnológicos, né, dos recursos de imagem, dos recursos que utilizam os mais diferentes equipamentos, né, ondas magnéticas,
Nós temos uma tecnologia de cuidado que vai por essa via, que é muito importante em muitas situações, mas a gente também tem uma tecnologia de trabalho que é considerada leve, que é a tecnologia de trabalho baseada na escuta, no acolhimento, na recepção do outro como ele é, na percepção das rotinas do outro, né? E essas práticas integrativas, elas utilizam dessa tecnologia leve, né? E que pode ser combinada com uma tecnologia mais dura, mais tradicional também. Tudo bem, tudo depende da situação e da intenção, das escolhas que cada um vai se permitindo fazer. Que mais que eu posso falar para vocês? Essas tecnologias leves, elas fazem uma relação direta com os corpos, os diferentes corpos que temos, além do corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. Então, a compreensão de diferentes níveis energéticos e o quanto o desequilíbrio energético ele vai interpenetrando pelos diferentes corpos. Quando nós não percebemos esse movimento, né, e deixamos então que aquele agravo tenha um movimento natural dele mesmo. Então ele vai se ampliando, ele vai se expandindo. Então a importância de nós irmos aprendendo a reconhecer essas coisas, né? A reconhecer as nossas reações e as transformações que podemos fazer em nós mesmos. Então, todas essas terapêuticas auxiliam a isso, a um alto olhar, né? A uma promoção do sujeito como ser integral, do sujeito holístico, né? Então, todo sintoma não é apenas a expressão de uma disfunção orgânica, ele pode ser também a expressão de uma disfunção relacional. Na terapia comunitária, Adalberto Barreto, né, que também escreveu o livro, não é? Quando a boca cala, os órgãos falam. Ele tem todo um estudo, né, como um médico, psiquiatra, filósofo, tantos estudos que ele fez. Ele tem livros que mostram, né, e prática profissional que valoriza as relações interpessoais, né, sadias, para poder evitar a doença, minha gente. Então, como é importante a gente perceber isso, né, perceber e praticar, né, poder pensar sobre isso, né, valorizar esses aspectos, né, que nós não compramos em farmácia convencional, mas que curam, que têm o poder de cura, de uma maneira tão simples, e às vezes a gente ainda não se deu a oportunidade de reconhecer, de testar, né, de se auto-observar. Essa questão do ranger dos dentes, o roer unha, não é? Tantas coisas que a gente tem aí, o tipo de funcionamento do nosso intestino, às vezes não é diário, né? Tantas coisas que podem ser corrigidas quando a gente olha
a rotina dessa pessoa, as emoções, na constelação familiar, na barra de Axis, nessas diferentes práticas que eu citei aqui, quantas coisas que a gente pode autodescobrir. Então nós temos aqui, importante da gente estar percebendo que há coisas que nós podemos enxergar em nós logo no comecinho daquele sintoma, daquela reação, nós podemos enxergar, cuidar e evitar que tome proporções maiores, né? No livro aqui do professor Adalberto Barreto, por exemplo, né, ele diz assim que os sintomas, eles são mensagens do nosso não consciente e que são mensagens codificadas e cheias de simbolismo. Então, o nosso corpo, ele simboliza um determinado agravo de uma maneira que às vezes a gente não entende, a gente não aprendeu a decodificar. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se libertando daquela coisa que de repente nos causa algum transtorno. Então, minha gente, hoje a ideia foi trazer isso para você refletir, né? Perceba-se, se dê a chance de repente de se perceber como uma pessoa integral. Perceber que cada coisa em você e em cada um de nós tem a sua importância. A maneira como a gente se sente quando a gente levanta, o que a gente escolhe colocar para dentro do nosso corpo, como nós temos a nossa respiração, né? Como nós lidamos e criamos o hábito para o nosso sono, não é? Para o consumo de determinados alimentos, o que escolhemos, né? Como esses alimentos agem no nosso corpo, na nossa digestão, na produção ou não de gases, de gorduras, de nutrientes ou de toxicidades. Então, possamos perceber isso, tudo tão simples, mas que por vezes quando ignoramos, quando temos a ignorância dessas coisas, a gente permite com a ignorância que determinados problemas sejam ampliados, vão tomando um rumo de ampliação. Mas a gente pode fazer diferente, não é? Então que possamos aqui, né, com esse nosso diálogo, pensar sobre como você vem cuidando do seu corpo, como você vem se olhando. Será que você conhece as alternativas que estão disponibilizadas para você no lugar onde você mora? Será que você já procurou ampliar o seu universo de conhecimento e de reconhecimento daquilo que pode estar disponível para você a qualquer tempo? Então possamos fazer isso, possamos atentar às coisas que estão ao nosso redor, possamos atentar aos sinais do nosso corpo, possamos atentar às sensações que estamos sentindo, que cada dia sentimos, e com isso, atentando a essas coisas, que a gente possa então focar no cuidado e na resolutividade, porque nós merecemos, não é assim?
Dessa maneira, a vida vai se tornando muito mais leve e prazerosa. Então, que você possa pensar sobre essas coisas, assim como eu, e que possamos fazer melhores escolhas. E a cada semana temos um encontro aqui com um novo tema e não trazendo respostas prontas, mas fazendo com que você possa se descobrir cada vez um pouquinho mais, se revelar para você cada vez um pouquinho mais e ir sentindo a tua potência e ir sentindo a tua capacidade de resolver aquilo que você às vezes pode achar que não tem solução. Mas será que não tem? Então, minha gente, grande beijo, prazer imenso ter estado aqui com você e até o próximo encontro, com um tema elaborado cuidadosamente para dialogarmos aqui semanalmente. Grande beijo. Tchau, tchau.